Fala galera, bem-vindos ao nosso quinto vídeo falando sobre a mesma música. Então cinco, é o nosso quinto vídeo falando sobre a mesma cantiga. E agora a gente vai falar um pouquinho, como eu prometi, sobre o Getúlio Vargas, a importância dele, porque foi o Getúlio Vargas que acabou com a República Oligárquica. Então, como eu tinha dito, em 1890 o Campos Salles começou a chamada República das Oligarquias, chamada depois de Velha República, República Velha, né? Ela começou em 1890 e ela foi terminar em 1930, 40 anos depois, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Lembra quando eu disse que o Getúlio Vargas nem chegamos ainda. Quando eu disse que eles se alternavam no poder, os políticos, né, de São Paulo, de Minas Gerais. Por isso, República do Café com Leite. Beleza? E isso foi acontecendo, até que teve um dos presidentes, que era o candidato de São Paulo, que ele deveria passar a vez para o candidato de Minas. E eu não me lembro quem era, talvez Washington Luiz, eu acho, era o presidente nessa época, e ele deveria escolher um candidato de Minas. E ele foi deixando para a última hora, a galera de Minas achou meio estranho, né? E lembrando que o resto do Brasil era contra, mas eles não conseguiam vencer essa força que São Paulo tinha. São Paulo era muito forte, né? Junto com Minas, que também era muito forte, eles ganhavam na marra mesmo, né? na bruta. Então não quer dizer que os outros estados concordavam, eles só não tinham força para lidar com essa associação feita entre São Paulo e Minas, que já acontecia há muito tempo. Então eles tinham a maneira deles de melar as eleições, falar que foi roubado, que não acontecia, refaz o voto, recontagem de votos, aí dava um número de voto, aí recontava, quando recontava dava outro número completamente diferente do que tinha sido feito. Enfim, isso aí sempre aconteceu. Então, quando Washington Luiz, pode ser que não seja ele, tá? Mas eu acho que o Washington Luiz, ele tinha que passar um candidato, ele foi deixando para a última hora, o pessoal de Minas estranho, e na última hora ele apoiou o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, ele era candidato também por São Paulo. E esse foi o grande problema. Eles meio que cortaram ali as alianças com Minas. E a galera de Minas ficou muito chateado, e o cara que era o candidato de Minas ficou quase com depressão, ele ficou muito chateado, né? Porque era o momento dele, a vez dele, e ele jurou que ia se vingar dessa galera do Washington Luiz, do próprio Prestes, que não tinha nada a ver com a história, mas era o candidato, estava chegando também, mas rolou um mal-estar bem grande. Eles tentaram de tudo para impedir isso e não teve jeito. E aí falaram, bom, a gente precisa de um candidato forte para poder ganhar desses caras, criar um candidato que possa bater de frente com o Washington Luiz e com o Júlio Prestes. Então o que a gente vai fazer? Que eu falei, cara, tem um cara que é muito querido, que a população gosta muito dele, e ele fala muito bem, que tinha uma força política muito grande. Esse candidato era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas tinha sido, se eu não me engano, governador meu Deus do céu, do Rio Grande do Sul. Eu acho que foi isso. Ele era tinha sido governador do Rio Grande do Sul, tinha tido outros cargos também políticos, e ele tinha um apelo muito bom, ele falava muito bem, o povo gostava muito dele, e ele era a única figura, talvez, que pudesse impedir essa hegemonia de São Paulo, porque lembra que São Paulo com Minas ficou 40 anos no poder. Se Minas permite que São Paulo fique sozinho, pode ser que São Paulo ficasse mais 30, 40 no poder sozinho, só São Paulo também. E isso eles não podiam deixar acontecer. Então essa galera foi atrás do Getúlio Vargas, explicaram a situação. O Getúlio malandramente fez uma leitura ali, falou, gostei dessa ideia aí, rapaz, mas tem o seguinte, ele impôs uma condição, eu ajudo vocês, a gente vai ganhar, porém, eu quero ser o presidente. E aí meio que quebrou um pouco as pernas daquele cara que tava na esperança, que era a vez dele de chegar ali no meio. Mas qual que é a questão? A vontade de ganhar, de se vingar, era tão grande dessa galera de São Paulo que ele aceitou. Ele falou, não, tá tudo bem, pode ser o presidente, eu fico num cargo ali em volta de confiança, mas vamos tirar esses caras de lá. Aí o Getúlio Vargas falou, vamos tirar de lá. Mas tem o seguinte, pra gente tirar esses caras de lá, a gente precisa de algum candidato muito forte lá no Nordeste.
né? Porque aí a gente traz uma força muito grande, tem muita gente no Nordeste. E aí eles foram conversar com um outro cara muito forte da política lá no Nordeste. Eles foram para Paraíba, lá pro norte, lá pra cima lá, e aí conversaram com um cara que se chamava João Pessoa, que era um político muito bom em ascensão, ele era dono de terra também, um desses coronéis também, mas ele tinha um apelo político muito grande, ele era muito articulado ali na região dele. E aí esse processo foi acontecendo, eles foram se fortalecendo, fizeram, né, o comício ali no Brasil todo, foram para vários lugares e foi muito bom, eles fizeram um trabalho excelente e quando eles achavam que estava tudo pronto, eles foram para a guerra no dia da eleição de fato, né? E aí, como eles tinham pegado a galera do Sul, pegaram a galera de Minas Gerais, que é gigante, pegaram a galera do Centro-Oeste, pegou a galera do Nordeste, pegou a galera do Norte, a gente tá falando do Brasil todo contra São Paulo. E aí, né, como é que São Paulo ia fazer? Imagina, São Paulo sozinha brigar literalmente com o Brasil todo. E aí, claro que no dia das eleições, o que deu? Deu São Paulo. Getúlio Vargas e o resto do Brasil perderam a eleição. Pois é, não foi assim que Getúlio Vargas chegou ao poder e mudou toda a hierarquia, a história, tirou as oligarquias do poder. Não foi. Getúlio Vargas perdeu a eleição, gente. Infelizmente ele perdeu a eleição. E aí aconteceram diversas coisas, né? E nós temos uma história muito controversa sobre esse período, sobre esse momento. Então eu vou contar para vocês uma das versões, mas nós temos várias outras e ninguém sabe de fato o que aconteceu, porque o Getúlio Vargas era uma figura muito curiosa e muito difícil de se entender. Os próprios historiadores, né, que tem estudos, livros sobre isso, eles não conseguem definir quem era o Getúlio Vargas e o que ele era de fato, o que ele queria de fato. Ele era uma figura muito difícil de se ler, porque uma hora ele fazia uma coisa, outra hora ele fazia outra, mas ele não era maluco. Ele fazia tudo de caso pensado. Então, é uma figura bem difícil de se entender. Mais uma das versões que eu vou dizer para vocês é que diz que Getúlio Vargas foi derrotado, eles acharam que tinha sido uma armelada de fato, que isso não podia ter acontecido, mas enfim, perdeu. Só que um movimento que tinha apoiado o fim dessa república das oligarquias e apoiado Getúlio Vargas foi um movimento chamado Movimento Tenentista. Esse movimento tenentista, ele era um movimento armado, feito pelos tenentes, né, das Forças Armadas do Brasil, e esse movimento reivindicava diversas coisas, né, desde de melhores salários, melhores condições, mais voz, né, enfim, esse movimento tenentista, que era um movimento, obviamente, por ser do exército, né, das Forças Armadas, ele era um movimento armado, que tinha apoiado Getúlio Vargas e foi passando. Quando o João Pessoa voltou para Paraíba, ele teve um desentendimento com alguém um outro latifundiário desse grande fazendeiro e se desentendeu com o cara mandou matar ele morreu. Quando ele morreu, essa galera do Getúlio Vargas que tinha criado um partido para a eleição, esse partido voltou e falou, não, olha lá, os caras de São Paulo mandaram matar nosso candidato, que era o João Pessoa. Por que mandaram matar? Porque eu não contei para vocês, mas o João Pessoa, ele tinha se negado a ajudar os paulistas, porque os paulistas procuraram o João Pessoa. O Washington Luiz procurou o João Pessoa, o Prestes procurou para ele ajudar, apoiá-los na eleição. E o João Pessoa falou, não vou ajudar vocês, eu me nego, sou contra as ideias de vocês, a maneira como vocês pensam, eu me nego a ajudar. E ele aceitou ajudar o Getúlio Vargas, entre outras coisas, porque ele achava que o Getúlio ia ganhar e porque prometeram para ele o cargo de vice-presidente do Getúlio, que seria o presidente. Ou seja, o primeiro cara lá que era para ser presidente já ficou para escanteio, já ficou para trás, né? Então olha lá o tanto de coisa que a gente tem aí por trás de uma simples música, né? Muita coisa. Beleza. Então esse contexto aconteceu aí, quando mataram o cara, esse partido voltou com tudo, falando lá, mandaram matar porque ele não quis se aliar a vocês, mas se aliou a nós, e voltaram a opinião pública toda contra a galera de São Paulo que tinha ganhado as eleições. Então o Júlio Prestes iria assumir o cargo, né, de presidente,
E eles começaram a jogar nos jornais, né, esse partido do Getúlio, se eu não me engano, o Partido Liberal, mas pode não ser esse o nome, tá? Mas eles começaram a pagar nos jornais, nas rádios, falando que o presidente do Brasil, o novo presidente eleito, era um assassino, que mandou matar o cara porque ele tinha se negado a ficar do lado dele, e eles foram criando um movimento de massa, de revolta em massa contra o governo, que era um governo assassino, que matava as pessoas que ficavam contra eles. Olha o nível da loucura que chegou, o tamanho que isso acontece e o perigo da manipulação das massas, né? O perigo da gente fazer parte dessa massa e o perigo de nos deixar se manipular, né? Por informações que a gente não tem o controle da veracidade dessas informações ou temos só as informações rasas. Então, quando esse processo acontece, o povo todo começa a ficar contra o governo, que é o governo assassino, né? Que povo vai ficar do lado desse governo assassino? E aí eles organizam na Paraíba um movimento que eles fazem uma nova bandeira da Paraíba, que traz, né, a cor vermelha, que era a cor do partido que eles tinham montado com o Getúlio, talvez o Partido Liberal, já falei. Então traz a vermelha e a cor preta. Essa preta dizem que representava o luto da morte do João Pessoa. E aí vem escrito na bandeira da Paraíba um nego ali no meio. Que não é nego, viu, gente? É nego. Então na bandeira da Paraíba não é nego. É nego. Nego, 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 nego. Acorda pra trabalhar, olha o nego. Nego, 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 nego. Não é nego. É nego. Então tava escrito nego. Porque dizem que foram as últimas palavras. Foi a última, né? Palavra que o João Pessoa disse pro Washington Luiz ou pro Júlio Prestes ali quando ele se negou, falou que ele não apoiaria o movimento. Ele falou, eu nego, né, esse convite. Então puseram ali para se lembrar, para nunca esquecer disso. E não mudaram o nome da capital do estado da Paraíba para João Pessoa. Então foi nessa época aí que foi reformulada, né, a bandeira da Paraíba e reformulado o nome, renomeada aí a capital, que virou João Pessoa, ok? Lembrando que existem outras coisas, outras versões, e não dá pra gente falar sobre todas aqui, até porque eu nem sei todas, né? Mas existem outras versões falando sobre isso, que essa história foi um pouquinho diferente, em alguns pontos seria legal vocês pesquisarem também. Mas um contexto já tá aí colocado. Ou seja, a Paraíba tem toda uma história também envolvida com isso que a gente está falando por conta do João Pessoa. Voltando ali para o Rio, aquele movimento tenentista que eu falei que tinha apoiado Getúlio Vargas, era um movimento de tenentes. Tenentes têm armas de fogo, né? E era um pelotão grande. Os tenentes se juntaram e foram apoiar, né, a queda desse governo assassino, corrupto, né, oligárquico, que não acabava mais, de 40 anos no poder, de política do café com leite, do leite com café, todo esse problema que acontecia na época. E eles criaram esse movimento e o movimento tenentista foi até o palácio para tirar o presidente de lá. E o Getúlio Vargas estava indo, ele estava voltando, indo pro lugar para poder resolver esse problema, para ele poder assumir. Ele falou, não, se o povo tá brigando e tem um braço armado fazendo isso, a gente vai tomar o poder do Brasil à força, já que eles não querem entregar, eles estão fazendo de tudo para ficar mais 40 anos, a gente vai tomar a força. E foi o que aconteceu. Esse movimento tenentista entrou à força no palácio, e quando o Washington Luiz percebeu, né, o Júlio Prestes ali, acho que o Júlio Prestes nem tava, eu acho, nem chegou a assumir. Acho que foi o Washington Luiz mesmo, ainda antes. Quando ele viu que eles estavam realmente vindo para invadir armados e eles estavam dispostos mesmo a tomar a força, ele simplesmente renunciou ao cargo e fugiu. Deixou o país ali abandonado. Foi embora. O presidente pegou as coisas dele e foi embora. E esses caras entraram, tomaram o palácio. E acontece que demoravam alguns dias. Na época era muito difícil pegar avião, os aviões eram tudo lotado, gente. Vocês não sabem o trabalho que era para pegar avião, porque era tudo cheio, os aeroportos davam problema. Tô brincando, gente, nem avião tinha nessa época aí. Então não era acessível, né? Então o Getúlio tinha que vir de jeguezinho.
Também não era de jegue, ele já vinha de carro já nessa época. Então quando ele começou a vir de carro, já que já tinha carro nessa época, ele vinha de carro, demorava para chegar, pode ser que tenha vindo a cavalo também, não acho que não. Então veio vindo de carro, só que levava uns dias para ele poder chegar. E ele foi indo. E esses dias que demorou para ele chegar, que se eu não me engano foram 4 dias, 2 dias, alguma coisa assim, aquela galera que tomou o Brasil, a força ali que entrou, eles criaram um governo provisório. Esse governo provisório foi um governo que liderou o país aí durante esses 4 dias, esses 2 dias que tinha. Eles ficaram ali, comeram pra caramba, beberam pra caramba, acabaram com a comida da despensa que tinha lá no palácio, tomaram todos os vinhos antigos que tava guardado dentro dos barril lá, os caras abriram todos os barril, derramaram tudo, misturaram o vinho, fizeram um problemão lá. E aí isso foi chamado de juntas provisórias. Inclusive em vários lugares do Brasil nós temos, né, a Rua das Juntas Provisórias, a Avenida das Juntas Provisórias, né? Esse nome aí das Juntas Provisórias vem desse contexto que eu tô contando aqui para vocês agora, falando sobre o governo provisório que ficou nesse meio do caminho. Quando Getúlio Vargas chegou, ele obviamente era o nome mais óbvio de fazer isso, ele assumiu o Brasil e virou presidente. Então em 1930 ele entrou e aí ele foi estipulando várias coisas para acontecer, e mudou muita coisa na política. O Getúlio foi uma pessoa muito importante, né, pro bem e pro mal também. Ele mudou muita coisa, inclusive, né, dizem que ele até liberou a capoeira pro Mestre Bimba, quando o Mestre Bimba fez uma apresentação para ele, né, que não foi bem isso que aconteceu também, mas se vocês me pedirem, pode ser que eu faça um vídeo também falando sobre isso, apesar de ser polêmico e com certeza vai me trazer problema. Inclusive não vou fazer não me peçam, porque Deus me livre mexer nesse vespeiro aí. Vamos ficar só no samba mesmo, tá tudo bem. Então o que acontece? O Getúlio vem e esse movimento acaba então com a República das Oligarquias e surge essa nova era aí, digamos que foi a era Getúlio Vargas, que vem de uma nova dinâmica. Então a gente tá falando que isso começou o Getúlio em 1930 e a música fala que 1924, né? Nós temos doutor, roubar a joia do governador. Sou eu, cantador de harmonia, e eu conheço a tripa do gado. Olha, o gado é quem manda na lei, a lei é quem manda o gado. Sambei na Maria Preta no ano de 24. Então sambei na Maria Preta no ano de 24. Então a música tá falando de 24, é um pouquinho antes de Getúlio, e ele sambou ali na Maria Preta. Então a gente tá falando exatamente de todo esse contexto que a gente colocou. Então foi mais um pedacinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vou fazer mais um vídeo depois falando sobre a outra parte da cantiga. Valeu, galera, obrigado, fui!